Fala producers, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Budenberg e hoje a gente vai ter uma aula completa de como se tornar um DJ. Aqui nessa aula eu vou estar passando toda a parte técnica que você precisa saber, tanto da análise da música, como saber a velocidade, como mixar no ponto certo, como ajustar as músicas para elas ficarem certinhas no grid, tudo que você precisa para se tornar um DJ. E caso você tenha interesse, eu tenho também todas as músicas no formato Wave para quem faz parte do clube de canais aqui do YouTube. Pela assinatura mensal, você garante não só projetos exclusivos, vídeos exclusivos, mas também os arquivos exportados das músicas que a gente produz por aqui. Para quem ainda não conhece esse canal, eu te ensino a produzir música eletrônica do zero. Eu tenho vários vídeos ensinando como fazer suas próprias produções, mas segura aí que por enquanto a gente vai aprender como mixar nossas próprias músicas. Bom, nosso primeiro passo aqui então é entender o funcionamento da controladora, do equipamento que a gente vai estar utilizando, para saber como deixar tudo certinho para a gente começar a tocar. Aqui eu estou utilizando uma controladora da Pioneer. Se você estiver usando de outra marca, não tem problema. O máximo que vai acontecer é que alguns recursos vão mudar de lugar. Aqui é uma controladora, por quê? Porque a gente tem todas as seções, todos os elementos que a gente precisa num equipamento só. Eu tenho o disco do lado direito, tenho o disco do lado esquerdo e tenho o mixer aqui no meio. Então eu só preciso desse equipamento. E, nesse caso, no caso dessa controladora, um notebook para conseguir tocar minhas músicas. A partir desse daqui, quais outros equipamentos você pode acabar encontrando aí, quando você for tocar? Existem CDJs que, basicamente, você vai ter essa parte e essa parte separada. Então, cada um desses blocos aqui vai ser um CDJ e vai ter um mixer no meio. Aqui, para esse exemplo, utilizando uma controladora, a gente já vai pegar aí 80% dos casos que você vai encontrar. Eu gosto dessa controladora porque ela é bem parecida com o CDJ. Ela realmente é um CDJ em miniatura, bem enxuto. Você tem um pouco menos de recursos, Claro que o CDJ ela vai ser 20 vezes o preço dessa controladora aqui, mas tudo se mantém num lugar bem parecido com uma CDJ maior. Então, os botões de loop aqui em cima, você tem os botões aqui de cue e de play, é tudo num lugar bem próximo ao equipamento maior. Então, se acostumando com esse layout aqui, você garante que quando você for tocar num lugar, num festival, num clube que tenham equipamentos mais de ponta, você já vai estar um pouquinho mais familiarizado por estar próximo ao layout aqui da Pioneer. Quando a gente vai tocar, principalmente numa controladora, você precisa ter um software. Quando você vai tocar num CDJ, geralmente você só chega, conecta o seu pendrive que já vai estar preparado, e aí você consegue ler as músicas diretamente no CDJ. Existem controladoras também que são maiores, da linha X, da Pioneer, onde elas têm uma tela e você também consegue conectar o pendrive. No caso da maioria das controladoras de entrada ou intermediárias, você vai ter que utilizar um notebook com um programa. Aqui, nesse exemplo, eu vou estar utilizando o Recordbox, que é um programa da Pioneer, e eu acho que ele é um programa bem interessante porque quando você for preparar os seus pendrives, você vai utilizar esse mesmo programa que eu estou utilizando aqui para tocar. Então já é meio caminho andado até para você preparar um pendrive legal para quando você for tocar no festival maior. Aqui, abrindo a tela do computador, eu tenho a primeira tela da Pioneer que já está, a primeira tela do Recordbox, que já está na parte de performance, ou seja, ele está na parte preparada para tocar. Ele já veio para essa parte de performance porque eu conectando a controladora com ele ligado, ele já muda, porque geralmente ele vem nessa parte de exportar, onde você só vai fazer análise de músicas para exportar para um pendrive. Se eu troco aqui para o modo de performance, aí a gente já consegue tocar diretamente no computador. Além do Recordbox, você tem outras opções, como por exemplo, Serato, Virtual DJ, Traktor, todos eles servem para tocar suas músicas também, e vai, no fim das contas, de uma preferência e da compatibilidade do seu equipamento. Aqui, nesse caso, eu vou ensinar pelo Recordbox porque a gente já aprende também como preparar para exportar para pendrives, já imaginando que você vai tocar cada vez em lugares maiores. Nessa primeira tela, eu vou vir aqui
no Display Explorer, que é onde tem esse computadorzinho, e vou procurar a minha pasta de músicas. Aqui eu já deixei uma pasta chamada Wave Tutorial, que contém todas as músicas em qualidade máxima, né, que é a qualidade do arquivo de Wave. Meu primeiro passo é selecionar essas músicas para importar elas para minha coleção. Porque nesse momento, como você pode ver aqui, eu não tenho informação nenhuma sobre essas músicas. Você tem o nome do arquivo, mas eu não tenho nenhuma prévia, eu não tenho título, não tenho artista, não tenho nada. Ela vem zerada. Então eu vou clicar na primeira, segurar o Shift e clicar na última. Agora eu aperto com o botão direito e importar para a coleção. Nesse caso aqui ele vai importar todas as músicas para minha coleção e assim vai ser possível de eu ver todas as informações como vocês estão vendo aqui. Ó. Eu tenho a prévia da música, que é esse desenho aqui, eu consigo ver aonde tem um drop, aonde tem uma parte mais importante. Eu tenho o nome e eu consigo adicionar mais informações como artista, gênero e colocar um rating. O rating que seria uma nota, né, que eu posso dar para cada música. Para preparar as músicas, primeiro a gente tem que definir o ponto inicial delas. Eu vou carregar, segurando uma dessas músicas e colocando de um dos lados. E eu preciso ver se a batida está no primeiro ponto, que nesse caso aqui já podemos ver que não está. Tá vendo que tem mais um pedaço de áudio aqui para o lado esquerdo e só depois ele começa a batida? Isso não é certo, a música vai começar tocando do meio para frente. Então eu vou mudar aqui do lado para esse grid, que daí a gente tem a edição do grid. Eu vou puxar com o mouse aqui até chegar no primeiro ponto e aí eu aperto nesse botãozinho vermelho aqui, vermelho e branco. Com isso eu já coloquei o ponto inicial, eu posso voltar ao normal e clicar nesse botãozinho de CUI aqui. Agora eu fico com ponto no primeiro beat da nossa música. Eu vou fazer isso para todas as músicas, então eu vou colocar um por um, para ver se elas foram importadas corretamente. Essa daqui também não foi. Vamos puxar. Ligar aqui. Colocou no CUI. Aqui esse botãozinho amarelo. Beleza. E ok. Assim a gente tem todas as músicas com ponto inicial certinho. Aqui com as músicas já reguladas, já com BPM todo certo, você vê que todas elas analisaram com BPM redondo, o que é um bom sinal. Geralmente quando aparece 127.3 ou algo do tipo, é porque analisou errado, aí você vai ter que vir aqui e além de regular o ponto inicial, você tem que regular o BPM também, que geralmente é a próxima casa decimal, né? Então, 125.8 já é 126. Você digita 126 aqui, que ele já acerta certinho o BPM. Aqui com todas as músicas preparadas, eu posso exportar direto essa pasta para um pendrive, isso aqui só caso você queira utilizar um CDJ para tocar, tá? Você pode vir aqui e exportar como uma playlist, ou eu posso selecionar as músicas que eu quero e importar para uma playlist específica. Então posso vir aqui, botão direito, eu venho em Add to Playlist e você vê que eu tenho tutorial, autoral, tem todas as playlists que eu uso. Vou adicionar nessa chamada tutorial. Agora, se eu for aqui no meu canto esquerdo, Display Playlists, eu tenho essa primeira playlist chamada tutorial, com a música que eu acabei de adicionar e uma outra música que eu já tinha adicionado. Então, se você vai tocar num clube específico e você quer adicionar suas músicas numa ordem que você considera melhor, você consegue adicionar todas elas numa playlist e consegue até reordenar para você se localizar melhor na hora de tocar. Facilita bastante aí o processo. Aqui, como eu vou estar tocando no computador, eu vou utilizar direto as músicas aqui no PC. E aí a gente já vai tocando direto por essa pasta. Bom, aqui antes da gente começar a tocar, eu gosto de deixar a controladora num ponto neutro. O que é um ponto neutro? É um ponto onde você não vai ter nenhum efeito sendo aplicado e não vai ter nenhum volume sendo cortado ou um loop ligado, nada do tipo. Vai estar tudo no modo natural. Você vai apertar o play e a música vai tocar do jeito que ela é. Primeiro passo, aqui esses reguladores, deixa tudo no meio. A gente já vai aprender o que eles são, para que eles servem. Todos esses knobs aqui, todos no meio, assim. Isso é importante até quando você entrar para tocar em algum lugar, confere se está tudo nesse ponto neutro para saber que vai tocar o som na hora que você der o play. Esse carinha aqui do meio, bem no meio, nunca para um lado só, deixa bem no centro aqui. Esse desligado, quando ele está assim com a luz acesa ele está desligado, quando ele está com a luz piscando ele está ligado. E aqui com o volume que sai na sua caixa de som. Então, se você não está ouvindo o som, é só aumentar o volume aqui que você vai começar a ouvir.
Aqui são os volumes de cada música, então vou deixar tudo no máximo, principalmente porque eu vou estar mostrando para vocês aqui com os volumes ligados, e aí depois a gente vai ligar a escuta pelo fone de ouvido e fazer do jeito certinho. Aqui com tudo certo, eu vou carregar uma música de um lado e carregar uma música de outro lado. E eu não preciso daí ficar pegando o mouse e indo pelo computador para fazer esse tipo de carregamento, porque ele é até anti-intuitivo, caso você esteja tocando, de ficar pegando o computador no canto. Então aqui em cima, em muitas controladoras, você já tem um seletor, onde você, rodando ele, você vai passar pelas músicas que você tem na sua pasta. Aqui eu vou carregar uma música de exemplo aqui do lado esquerdo e vou carregar uma outra aqui do lado direito. Ok. Estou com as duas músicas carregadas e agora a gente vai fazer o trabalho de um DJ, que é passar da música A para a música B, de uma maneira em que as duas estejam tocando em harmonia e num tempo parecido. Então, para isso, a gente vai ter que entender o tempo da música, a gente vai ter que entender a estrutura dela. Aqui, sempre que a gente fala de fazer uma transição de uma música para outra, é importante entender em qual ponto a gente pode fazer essa transição. Sempre que você tocar uma música, ela vai ter uma estrutura meio parecida, principalmente entre músicas eletrônicas. Você tem um momento de introdução, um momento de relaxamento, uma subida, um drop, um outro momento de relaxamento e um outro drop. E aí, geralmente, nesse outro drop, você já tem a saída da música. A introdução é uma parte mais vazia, que você não tem tantos elementos da música rolando ao mesmo tempo. Como, por exemplo, esse daqui, ó. Você vê que você tem poucas coisas, você tem uma bateria ali, mas não tem muita bagunça acontecendo. Quando a gente for indo mais pra frente, a música começa a evoluir. Aqui a gente já tem um baixo. Ela cai no relaxamento. A gente tem um vocal rolando, uma bateria sendo construída. E ela vai subir para a parte do drop, que é a parte principal. Essa é a parte mais energética da música. E conforme a gente vai adiantando, a gente vai cair numa outra queda. Adiantando. E um drop. Agora mais pro final da música a gente vai ter a saída dela. Uma parte mais seca, com menos elementos. Até que fica só a bateria e aí ela acaba. Como que essas sessões são definidas? Tá? Em todas as músicas você vai ter mais ou menos uma estrutura assim e vai mudar só a ordem das coisas. Então pode ser que ela tenha essa parte da queda maior, esse break maior, uma introdução mais demorada, um drop mais longo, um drop que vai depois de uma outra sessão. Então é só saber identificar qual parte tem mais energia, sendo o drop, a parte principal, e qual parte que tem aquele relaxamento, para você saber aonde você consegue mixar a próxima música, que mixar é literalmente você colocar essa música em cima da outra. Aqui no meu programa, como eu estava nesse Grid Edit, eu vou voltar para o meu modo de música normal, né? Aqui display para a gente ver BPM, para a gente ver todas as informações, porque tem umas coisas que a gente precisa saber antes de fazer essa mixagem. A primeira coisa é a questão da contagem da música. Toda música eletrônica, né, a maioria delas, a cada 32 batidas ela vai mudar um elemento. Um elemento bem, assim, realmente um elemento principal, tá? Não é, vai mudar só uma bateria, alguma coisa assim. A cada 32 batidas você tem um vocal entrando, você tem um baixo entrando, um baixo saindo, um drop acabando. Então se você fizer essa contagem, você vai ver que sempre a música progride a cada 32 batidas.
Quando que acontece essas 32 batidas? Aonde que eu conto isso? Você conta na bateria, no kick, o principal, que é esse cara aqui. Então, se eu der o play, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Você vai aprendendo a contar conforme o kick bate. Na outra música é a mesma coisa, ó. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ele fica bem fácil ali, ele fica bem marcado para você contar. Uma música pode ser mais rápida ou mais devagar que a outra. Então, esse 1, 2, 3, 4, essa contagem que a gente faz, ela é baseada na quantidade de batidas por minuto que a música tem. As duas músicas, no caso aqui, elas são 128 batidas por minuto. É uma informação que você consegue ver nessa parte aqui do Record Box. E elas estão na mesma velocidade, então vai ser fácil de fazer a transição de uma para outra. Caso elas não estivessem, a gente teria que regular, e a gente já vai aprender a regular assim que a gente precisar fazer a regulagem da próxima música para entrar. Como as duas estão na mesma velocidade, tá tranquilo, a gente não precisa mexer em nada. Aqui, para fazer a nossa contagem de 32 batidas, você não vai ficar na balada contando até 32, mesmo porque você vai se perder em algum momento, e aí vai ser muito mais difícil. Então a dica que eu dou é, você conta até 8, 4 vezes, porque fica fácil de contar na mão. Então você vai fazer a primeira contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que seria o último, e no 1 você vai poder dar o play na outra música, porque vai entrar uma sessão diferente. Vamos fazer a contagem aqui de exemplo, eu vou dar o play, e vocês vão ver como que ela vai mudar, como ela vai evoluir ao longo dessas 32 batidas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vai entrar, ó. 7, 8 e 1. Ó o baixo. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ela vai evoluir mais. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Perceba como ela sempre segue essa regra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Começou o vocal. Então você sempre vai ter uma sessão entrando. Então você sempre vai ter uma sessão entrando ou algo mudando na sua música a cada 32 batidas. Isso é super importante porque nesse momento inicial, a gente vai estar sempre mixando no final de uma música e pegando o começo da outra música, porque é a parte onde você tem mais tempo para trabalhar e é a parte mais simples de você fazer essa transição. E é super legal para você que está iniciando agora. Mais para frente você vai fazer mixagem no meio da música, vai colocar em cima de vocal, vai virar uma bagunça e vai ser super divertido. Mas agora a gente vai sempre fazer no final da música A, começando com a música B. Então aqui eu vou adiantar para o final da outra música, segurando nesse caso o Shift, que é esse botãozinho aqui do lado, e rodando o jog até chegar lá perto do final da música. Como a gente não vai estar contando o tempo toda hora na balada, como que você faz para saber qual é a contagem do 1 se você não contou essa música desde o começo? Você precisa identificar uma seção que muda de uma maneira que você perceba facilmente. Por exemplo, aqui, eu sei que ela muda quando ela entra com o drop, que é a parte principal. E o drop é uma coisa que não dá para você ignorar, não é uma coisa que dá para você passar despercebido. Se você perder o drop, geralmente vai ter uma virada de bateria, um tá, 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 bum, e aí começa de novo. Então você sente essa tensão, com o tempo você começa a pegar com mais facilidade. Mas no início, conte sempre a partir da hora que o drop bate. Então o que vai acontecer aqui é, eu vou começar a contar, depois que o drop dessa música bater, eu vou contar até 32, e no 1 eu vou dar o play nessa outra música aqui, pra gente deixar as duas tocando juntas. Já com o canal aberto, pra vocês perceberem como que fica o som. Dá uma adiantadinha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Vamos apertar o play aqui. 5, 6, 7, 8 e 1. Aqui já temos as duas músicas tocando ao mesmo tempo. A música do lado B e a música do lado A. As duas juntas. Você vê que as duas tocam certinho. Aqui, qual a diferença entre esses dois botões? Vocês veem que a gente tem o Q e o Play. O Q, ele serve para você fazer a contagem da sua música. Aqui, ó, se eu tiver com o volume máximo aqui, eu ficar apertando esse botão, ó, ele sempre começa da primeira batida aqui, ó, porque a gente regulou com uma primeira batida. Se eu regulasse esse ponto mais para frente, ele começaria a partir de um ponto mais para frente. Só que aqui a gente sempre vai estar começando da primeira batida. Quando eu solto ele, ele volta para o início da música. E ele é super importante porque às vezes você deu play nessa música e você está escutando ela no seu fone de ouvido. E você está com ela lá na frente e aí você falou, ah, beleza, essa música é interessante, é uma música que eu gosto, lembrei dela. Para você voltar a música do início, você não precisa voltar tudo. Você só aperta o Q aqui e ele já volta a música do início. Você não pode estar com a música pausada lá no meio, tá? Se você der um pause aqui e apertar o botão de Q, ele vai mover o ponto de Q para essa parte da música aqui, ó. E aí mudou toda a estrutura da sua música. Aí você tem que retornar tudo desde o início, fazendo a volta pelo disco aqui e segurando aqui para apertar o Q de novo para ele voltar para o início, ou você recarrega a música do zero. Então uma dica que eu dou é sempre volte a música com ela tocando, você vem e aperta aqui que ele volta desde o início. Aqui a estrutura básica que a gente vai utilizar é o quê? Nesse momento são os dois pontos de volume aqui no mixer, que é essa parte central onde você faz a mistura das músicas, então a gente tem os volumes aqui, você tem o Q e o Play, que a gente vai utilizar nesse momento, e os jogs. O que são os jogs? O jog é como se você estivesse pegando no CD, no disco da música aqui. Então se eu pegar o jog por cima, quando ele estiver tocando, é como se eu estivesse movendo o disco. Se eu soltar e mover só pelo lado, eu consigo atrasar um pouco ou adiantar um pouquinho. Então, quando a gente está fazendo uma transição, geralmente você vai apertar o play num momento um pouquinho mais para frente, por exemplo assim. E aí você tem esse famoso samba. Então, como que você arruma esse som estranho sendo tocado? Você vai pegar e vai regular o jog. Então, você vai dividir essa parte aqui em 4. Imagina que você tem uma cruz aqui no meio. E aí você tem que mover um quarto para frente ou um quarto para trás. Nesse movimento, você vai ver se ela ficou melhor ou se ela ficou pior. Então, eu vou dar o play nas duas e a gente vê junto, ó. Vamos ver. Melhorou ou piorou? Parece que piorou, né? Ó. Vamos pro outro lado, então. Um quarto daí. Tá melhorando, ó. Quase. Parece que encaixou certinho agora. Agora as duas músicas estão tocando certas. Então, assim, sempre que você der o play na música de cá, você vai ter esse pequeno atraso e você vai ter que arrumar aqui pelo disco. Agora sim, vamos voltar lá pro final da música, né? Da música A, onde a gente tinha o drop, fazer a contagem e começar com essa música aqui. Deixar o canal aberto. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui ele apertou certinho, mas vamos supor que ele tá aqui, ó. Dá uma bagunçada. Tá errado? O que você vai fazer? Você vai regular. Melhorou ou piorou? Vamos pro outro lado, então. Tá quase, ó. Sempre pegando pela lateral. Agora a gente tem as duas músicas tocando juntas e...
a gente pode sair com essa música da esquerda quando for o tempo certo. Aqui eu vou cortar. E eu quero que você faça esse treino com várias músicas que você tem, porque essa é a principal técnica que você precisa aprender para que você tenha mais confiança na hora de tocar, porque essa parte do beat match, que se chama, né, quando você encaixa um beat em cima do outro certinho, vai ser a parte mais difícil de quando você estiver tocando. Então, o que eu recomendo é que você faça bastante esse treino de regular aqui pelo disco, primeiro com o BPM certinho, com as velocidades certinhas, depois você consegue até mudar a velocidade e tentar ficar encontrando a velocidade aqui no ouvido. É importante que você tente as coisas mais difíceis em casa, porque daí quando você chegar para tocar, vai ser tudo muito mais simples. Então aqui, como que eu sei a hora de cortar a outra música e a hora de entrar com a minha música também? Para a hora de entrar com a música, como eu estou contando até 32, depois que dá o drop, eu já vou entrando com ela direto ali na hora que eu dou o play. Então eu vou dar o play, eu vou subir no volume dela, até que ela fica no volume legal, toca as duas juntas, e aí eu vou cortar a outra música quando essa música aqui estiver num ponto em que ela fica boa sozinha. Então assim, se eu corto antes, você vai cortar numa parte que só tá isso rolando. E aí vai parecer que você deu play numa segunda música, você parou uma música e deu play na outra, porque ela tá sem nada ainda, não tem nenhum elemento. Agora, se eu corto a outra música num ponto mais interessante, por exemplo, esse daqui, aqui ó, que você já tem um vocal, você tem esse break, essa queda que traz a intenção de que a música realmente está sendo trocada, já fica melhor. Ou até aqui, que seria a parte do drop. Então depende de música para música, e tudo isso você vai estar ouvindo antes da pista. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, a pista não vai ouvir. Todo esse samba que rola antes, né, que samba é o desencontro das batidas ali. Então quando você tem aquele tuduf, 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 a galera chama comumente de samba. Isso a pista não vai ouvir. A pista não vai ouvir eu dando uma pré-escuta na segunda música para ver se é uma música boa, quando que ela pode ser cortada. Tudo isso quem vai ouvir é você. E você vai ouvir tudo isso com esse recurso dos fones aqui em cima, chamados Q também. Então, quando eu tô com o volume zerado, dou play, a pista não escuta nada. Se eu quiser escutar isso no meu fone, eu aperto esse botão aqui e eu começo a ouvir a escuta dessa música, né, a pré-escuta dessa música no meu fone de ouvido. Aqui você tem o volume do fone e aqui você tem o que você quer ouvir. Então, nesse caso meu, eu estou ouvindo tanto o que está saindo lá na master, que é o que está saindo para a pista, quanto o que está saindo aqui na pré-escuta. A pré-escuta é esse lado, a master é esse lado. Se eu quiser ouvir só a master, eu venho com esse knob para cá. Se eu quiser ouvir só a pré-escuta, eu venho com esse knob para a esquerda. Então, com isso, eu consigo garantir que eu tenho tempo de arrumar a música toda certinha antes de dar o play nela, e na hora que eu abrir o canal, já vai estar com o beat certo. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Eu vou dar o play. Vamos colocar o volume aqui do fone. Vou botar lá pra frente, fazer a contagem. Cinco, 6, 7, 8 e 1. Eu estou ouvindo o som assim no meu fone. Como só eu estou ouvindo, eu tenho tempo de arrumar. Então, a hora que eu estou subindo o volume, ó, eu sei que eu posso subir só quando eles realmente estão certos. E aí eu posso ir cortando o volume dessa música aqui do lado. Eu sei que depois dessa parte vai ter aquela cena que só tem vocal, então vai ser interessante eu cortar. 5, 6, 7, 8 e...
Nessa pré-escuta, você já identifica o ponto que a música consegue andar sozinha. Então vamos pegar uma outra música aqui de exemplo. Vamos pegar essa daqui, do apartamento. Vou dar o play nela. Vou ir adiantando. Aqui ela começa a construir. Tem vocal, tudo. Aqui já vai subindo pro drop. Então esse daqui vai ser um exemplo interessante, porque ele já vai subindo e eu consigo cortar pro drop tocar. Então aqui vamos colocar uma outra música aqui nesse lado, pra gente não enjoar. Vou dar o play nessa. E vou deixar lá perto do final já. Agora, a gente tem duas coisas a ver antes de fazer essa transição. Primeiro ponto, essa música ela é mais baixa em volume do que essa música aqui. Então a gente tem que utilizar esses carinhas aqui de cima. Porque você não pode subir o volume só até metade aqui, por exemplo. Você tem que subir o volume completo. Então você regula o volume da música aqui em cima. Você tem esses dois carinhas que se chamam trim, e aí você consegue aumentar o volume da segunda música ou diminuir para que elas saiam num volume igual. E é importante que uma não seja mais alta que a outra, porque senão você vai tirar todo o charme da outra música. Principalmente se você está entrando com uma música que é mais baixa. Você precisa dar um ganho nela para que ela tenha o mesmo nível de energia. Outra coisa que tem diferente nessas duas aqui é o BPM, que são as batidas por minuto. Então tá vendo que a da esquerda está em 128, a da direita está em 125. Eu vou pegar o lado que eu não entrei tocar ainda e vou igualar o BPM. Então essa música da esquerda está tocando. Enquanto ela toca, eu vou regular o BPM dessa. Já está regulado. 128 ali. Agora eu posso esperar o drop começar para eu contar até 32 e dar o play. Sempre que você for regular o BPM, são nessas réguas aqui do lado, esse pitch, onde você consegue aumentar ou diminuir o BPM de acordo com uma certa porcentagem. Então, no caso meu aqui, eu estou andando mais ou menos 6%. Você vê por esse número verdinho. Daqui a pouco a gente vê como a gente muda um BPM maior, né? Para a gente andar em passos maiores aí. No momento a gente não precisa. Então, eu vou dar o play. Vou contar até 32 quando essa música aqui estiver pronta para eu mixar essa. E aí eu dou o play nessa e a gente vai fazer essa transição. Três, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e... Ok, comecei a tocar essa, vou subindo. Tirar um pouquinho do volume. Eu posso deixar as duas no máximo. Aumentar um pouquinho o volume. Vou tirando o volume dessa agora. E esse é um treino que você precisa fazer diversas vezes até ficar profissional aí nessa parte de saber em qual parte da música você vai trocar. Pode ser que você chegue a tocar com uma música que você não conhece ainda, com uma música que você não sabe aonde que ela vai estar boa para tocar sozinha. Nesses casos, você pode ficar ouvindo a música na pré-escuta antes da pista. Então você aperta o Q aqui, dá o play e vai, ó. Eu tô ouvindo a música inteira e não tá saindo nada no meu canal principal. Se eu aumentar o volume, ó,
Então eu consigo até ver se a música era interessante, ó. A partir do momento que você identifica um ponto legal da música, você pode olhar até o tempo que já aconteceu e o tempo que falta. Geralmente no CDJ ele mostra um ou outro, você tem um botãozinho que troca para o remaining time ou para o tempo que falta ainda, para o tempo que já rolou de música, você consegue ver entre esses dois. E aqui você tem as duas informações quando você está tocando no PC. Então eu sei que essa música, quando chega mais ou menos ali em 1 minuto e 1, ela já está com um drop interessante para a gente mudar de uma para outra. Você percebeu aqui que a gente faz essa transição, só que não fica muito claro a passagem de uma música para outra. Qual música que está em foco, qual música que é a música que tem que estar em evidência nesse momento. Principalmente no meio da mixagem, ali, durante, né, toda aquela introdução, tudo que está rolando. Como que a gente faz isso? Você tem outros knobs aqui, que eles são knobs de equalização. O equalizador, você vai conseguir destacar frequências ou retirar frequências. Então eu vou tirar todas as frequências, para a gente vendo uma por uma o que ela significa. Essa daqui é a frequência aguda, que são só aqueles sons mais estridentes da sua música, aquele som mais agudo realmente. Ó. É esse carinha aqui. Temos a frequência média. E o nosso melhor amigo, o grave. Para a gente ter um entendimento básico, é importante saber que o grave é o principal culpado por embolar as músicas, ou seja, fica aquela música abafada, fica aquela mixagem estranha. Porque quando você coloca dois graves para tocar ao mesmo tempo, um vai tentar passar por cima do outro ali, e aí vai cancelar o som. Tem aquela parte de cancelamento de fase, para quem está acostumado com produção musical, sabe como isso funciona também, mas explicando de maneira rápida, quando uma onda está indo numa direção contrária da outra, as duas se encontram e não sai som nenhum. Então você acaba tendo um som que ele fica sem grave, sem nada, fica bem sem graça. Então sempre que você estiver subindo a música que você vai colocar, sobe ela sem grave. Você tira o grave aqui e só depois que as duas estiverem tocando ao mesmo tempo, você vai tirar o grave da que você está saindo e vai colocar na que você está entrando. Então aqui é essa passagem de equalização que a gente precisa dominar. Você já dominou como fazer o beat match, você já dominou em que ponto você faz essa troca da música, agora você precisa dominar a parte dessa equalização. Eu vou deixar tudo no máximo ali, vou dar o play nessa música para a gente fazer a transição de novo. Deixa lá pro final. Fazer a contagem. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, eu vou regular elas para ficar certinha. Agora eu vou tirar o grave, ó, antes de subir o volume. Agora sim, eu vou subir. Agora eu posso tirar o grave dessa e trazer para essa. Olha como eu trago destaque até na subida dessa música, agora que essa daqui não tem grave mais. Ó. Agora eu posso ir puxando. E ela sai de uma maneira muito mais suave do que se eu tivesse só cortado com grave tudo rolando. Vamos fazer um outro exemplo. Vou colocar uma outra música aqui. E vamos colocar uma outra aqui também. Vamos, primeiro ponto, regular o BPM, deixar as duas com o BPM certo. 127. E é isso, sempre regule o BPM da música que vai entrar ainda, tá? Não da música que tá tocando, porque senão você vai dar aquela diferença de velocidade no meio da pista. Aqui no Record Box você pode ter
esses números decimais meio quebrados, tal, você não precisa ser tão exato, tá? Com sorte, você vai conseguir 127 redondo igual eu consegui aqui, mas não é sempre que isso vai acontecer. Vamos colocar aqui nessa música. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Minha estratégia, eu vou ouvir ela no meu fone. 5, 6, 7, 8 e... Vou tirar o grave e me subindo. Você chega perto de trocar de frase de novo, ó. 5, 6, 7, 8 e... Posso cortar agora? E assim a gente tem uma transição limpa. Você pode ir mexendo nas outras frequências também, como médio, como agudo, e isso é comum até quando você está saindo com a música, ao invés de só diminuir o volume, você ir tirando também as outras frequências ao mesmo tempo. Então você já tirou o grave dessa, você vai tirando mais do médio, mais do agudo, e você vai removendo essa música de uma maneira mais sutil. Então se eu tivesse nesse exemplo aqui, ó, pra gente ser mais rápido nesse caso, eu vou dar o play bem na parte que bateu o drop dessa música. 2 canais ligados aqui, vou no I. Acertar as duas. E bem. Vou tirando outras frequências. Tá rolando outra música ainda, ó. Eu posso fazer o corte seco. O jeito que você vai encerrar outra música vai depender de cada música que você está usando. Algumas vão ficar melhores quando você fizer aquele corte seco ou subir com tudo o volume. Outras vão ter uma progressão mais lenta de você ir tirando volume com mais calma e realmente introduzindo os outros elementos aqui. Então isso vai muito de música para música. Coisas que podem e vão acontecer quando você estiver tocando. Você pode acabar perdendo a contagem das 32 batidas e não pegar logo depois do drop. E aí você vai ter muito menos tempo para trabalhar na transição da sua música. Se essa música acabar enquanto essa daqui ainda não pegou embalo, vai parecer que você deu play numa música depois de ter parado outra. E isso fica uma mixagem ruim. Então, pensando nisso, a gente pode utilizar essa função chamada loop. O loop, ele vai pegar uma seção da sua música e vai deixá-la repetindo pelo tempo que você quiser. Enquanto você manter o loop ligado, ele fica repetindo. Para o loop, a gente tem o botão de entrada e o botão de saída. Ou seja, você define a entrada do loop e você define a saída do loop. Então é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ele vai ficar num loop de 4 batidas. É como se você estivesse apertando o play de novo, né? O Q e o play. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu quiser de 8, né? Você dá o play ali. 5, 6, 7, 8 e 1. Você aperta o Alt, que daí ele fica nesse loop de 8 batidas. Você tem essas opções de entrar e sair com o loop. Eu vou fazer ela no manual primeiro e depois eu mostro no modo automático que a gente tem.
Vou pegar uma seção que é legal. 1, 2, 3, 4. Ele vai ficar nisso para sempre. Eu posso aumentar o tamanho do loop com esse botãozinho para a direita. E eu posso diminuir com o botão para a esquerda. Se eu quiser sair do loop, eu aperto esse botão aqui enquanto ele está loopado, que ele sai. Para fazer o loop automático, você pode apertar direto esse botão, que ele vai no 4 beat, que seriam 4 batidas de loop. E aí você tem um loop fácil. Vamos fazer um exemplo aqui da gente perdendo tempo. Você só consegue identificar que a música já está no final. Vou adiantar um pouquinho mais. Só consegui mixar aqui, ó. A música vai acabar. Vou aumentando a outra. Errado. Perdi mais tempo. Então, ó. 2, 3, 4. Você não perdeu a música, ó. Você pode até dar uma caprichada, começando a diminuir o tamanho do loop. E você conseguiu salvar uma mixagem que estava totalmente perdida. Mesmo tentando entrar no último momento, entra errado, a música está quase acabando. Você vem e quem te salva é o loop. Se você domina esse carinha aqui, você não passa tanto desespero na hora que você está tocando, porque mesmo que você perca a saída da sua música, você ainda consegue salvar utilizando esse loop aqui. E você tem essas duas opções, tanto do manual quanto de você colocar aqui direto no 4 beat. Você pode utilizar o loop também para ir criando tensão durante uma subida. Então vamos supor que você está mixando aqui essa segunda música, já está por aqui, ó. Mais pra frente. E você tá com aquele loop ligado. Você pode diminuir o tamanho desse loop, ó. É você desligar o volume. Então, é uma função que é super interessante. Você pode utilizar só quando uma música está sendo tocada também. Se você quiser ficar segurando antes do drop, tipo aqui, por exemplo. E com o tempo você vai pegando as manhas de fazer isso rapidinho. Você viu que o programa ele quase travou agora. Foi bem rápido, mas deu tudo certo. Agora que a gente já aprendeu toda a parte da equalização, dos loops, né, de como manipular as nossas músicas, tem a parte mais interessante que é a parte dos efeitos. Aqui na parte dos efeitos ela é legal para você construir tensões e construir novas experiências de uma música enquanto ela está tocando, não precisa ser necessariamente numa transição. E da parte dos efeitos, em CDJs e controladoras você geralmente tem dois tipos de efeito. Você tem esse daqui que são os efeitos rápidos, onde se eu der o play, você vê que eu consigo filtrar ou filtrar o agudo. Então, eu posso tirar o grave ou tirar o agudo, só jogando para um lado ou para o outro aqui. Em alguns CDJs, em alguns mixers, você tem mais opções aqui do lado para deixar subir no white noise, né, aquele barulho de fumacinha subindo e fazer uma graça. Tem crush, tem outras opções também, mas aqui é basicamente filtrar grave e filtrar agudo. E você tem esses efeitos aqui que são efeitos mais interessantes, onde você consegue construir tensão, você consegue colocar um eco, consegue colocar um delay, um reverb. Então aqui é algo bem legal para você construir tensão numa subida de um drop ou algo do tipo.
Para selecionar para onde vai ser aplicado esse efeito, você tem essa chave aqui. Então, nesse momento, ele está indo só para o canal 1. Eu posso jogar ele para ir só para o canal 2 e eu posso colocar ele para ir para os dois canais, que é no 1 e no 2. Aqui, independente, na hora que eu apertar aqui, ele vai aplicar nas duas músicas um eco, por exemplo. Aqui a gente pode fazer a seleção do efeito. Eu apertando aqui, você vê que a gente tem uma grande lista de efeitos ali no Record Box. E os que eu gosto de utilizar são esses dois primeiros aqui, que é o delay e o eco. Eu vou estar utilizando o eco para esse exemplo e eu vou dar o play e depois ligar o eco para vocês verem o tipo de efeito que ele dá. Ele é bem interessante, ele traz uma tensão bacana por meio da sua música e você pode selecionar se você quer esse efeito mais longo ou mais curto com essas duas opções aqui. Qual a diferença entre o delay e o eco? O eco, quando você para de tocar a música, ele continua dando aquele eco. O delay, ele corta a música na hora que você abaixa o volume. Então aqui se eu dou play e aperto o botão, eu tenho toda essa cauda do eco acontecendo. Se eu segurar o shift aqui e apertar o efeito, né, para ir para cima ali, para o delay, você vê que ele corta junto, ó. Geralmente quando você coloca um efeito que dá eco ou algo do tipo, você vai querer dar uma filtrada nos seus graves, senão você vai ter aquele grave embolado de novo. E aqui você regula a quantidade de efeito que você está aplicando. Eu sempre costumo chegar no máximo até aqui na metade. Acima disso, o volume dele vai ser maior, o volume do efeito vai ser maior que o volume da música, e eu acho que não fica tão interessante. Então eu sempre coloco aqui na metade, mais ou menos, porque daí dá um efeito bem bacana. Alguns momentos você vai querer colocar o efeito só de um lado, que seria só no canal 2, para, por exemplo, você está tocando a música aqui, você liga o efeito e você tem aquele eco que vai ficar se espalhando. Então você pode utilizar apenas no canal 2 ou apenas no canal 1, vai da sua preferência. Você tem outros efeitos que valem a pena você ficar testando. Tem esse Sleep Roll, que são bem interessantes, eles ficam repetindo a música, ó. E enquanto ele fica repetindo, dando esse loop, a música ainda continua tocando por baixo. Então, são vários efeitos que você pode ficar testando e experimentando antes de tocar, porque daí você já vai ter mais conhecimento sobre eles. E a maioria dos efeitos que você tem aqui no Record Box são os efeitos que você vai ter num mixer e numa controladora. Nem sempre quando você está tocando, você vai querer iniciar da mesma parte da sua música. Em alguns momentos, você vai querer iniciar de uma parte um pouco mais adiante, de um drop direto ou de um vocal ou algum outro ponto da sua track. Para isso, existe uma função chamada Hot Cue. Assim como o cue que a gente tem aqui, ó, que ele começa no primeiro ponto, eu poderia querer um outro ponto aqui, por exemplo, que é a hora que começa o kick, ó. Para isso, eu posso vir aqui, segurar e com essa primeira chavinha selecionada, que é o Hot Cue, eu clicar no primeiro pad que ele está apagado. Tá todos os pads apagados. Então, se eu clicar aqui agora, ele vai ficar aceso, porque agora eu tenho um Hot Cue aqui. Então, sempre que eu apertar o Hot Cue, ó, eu volto daquele ponto que eu tinha gravado já. Isso é super importante para quando a gente está manipulando vocal ou fazendo alguma mixagem que você quer começar de um ponto mais adiante, porque daí você consegue começar exatamente do Hot Cue que você precisa. Aqui você tem espaço para 8 Hot Cues, então são 8 pontos diferentes na sua música. Em CDJs, normalmente você tem os 4 ali, então é interessante focar nos primeiros Hot Cues como mais importantes e depois você pode escolher outros também.
É bem interessante o Hotkey também para fazer manipulação de vocal. Então, às vezes você tem um vocal que você quer ficar começando de pontos diferentes, você pode fazer isso daqui virar um sampler, que seria como se fosse um piano ali que você está tocando. Dependendo do pad que você toca, ele toca algum elemento da sua música. Vamos fazer um exemplo aqui. Para a gente fazer esse exemplo, eu preciso igualar o BPM dessas duas músicas, que nesse momento você pode ver que é impossível, porque eu posso ir aqui no mínimo e posso ir aqui no máximo, e eles não chegam nem perto de se encontrar. Você vê que uma chega a 137 e a outra está em 150, porque a velocidade é muito diferente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, nessa música de cá, segurar o Shift e apertar esse Beat Sync. Agora eu vou mudar o range do BPM, que é esse número que fica bem embaixo do BPM aqui. Com o range em 10, ele vai mudar mais passos, mais porcentagem da nossa velocidade da música. Então você vê que agora o máximo é 143. Se eu fizer esse mesmo processo aqui no outro, o mínimo vai ser 144. Estamos quase lá. Vou segurar o Shift e apertar de novo. Agora a gente está mudando 16%. Então o mínimo aqui desse lado está 134 e o máximo daqui não mudamos. Se eu mudar, fica 150. Olha como já fica muito mais amplo a quantidade de BPM que eu posso mudar. Desse lado aqui eu não preciso de tanto. Você vê que tem um último ali que é o wide. No wide, se você deixar com todo ele para cima aqui, você vai parar no 0, então a música nem toca. E aqui ela fica o dobro da velocidade, é absurdo. A gente não precisa do wide, a gente só precisa do 16 desse lado aqui. Vou aumentar a velocidade dessa daqui da esquerda para 135. E ok. A gente tem 135 do lado esquerdo e 135 do lado direito. O que eu vou fazer aqui do lado direito, eu vou marcar hotkeys em pontos que eu quero do vocal, para fazer um live com o meu vocal. Vou segurar o Shift, apertar o hotkey que já estava ligado, assim eu deleto ele, e eu vou criar um hotkey aqui do vocal. E nesse daqui, esse hallway aqui, também eu vou fazer um outro kill. Ó. Agora a gente pode fazer isso em cima da outra música tocando. Vou tocar outra música tocando lá pro drop. Por exemplo, aqui, vamos ver. Em alguns momentos você vai ter uma capela separada, então isso é bem legal se você tem uma capela de pop ou algo que é bem conhecido assim, você consegue soltar a partir do ponto que você precisa, mexendo aqui no hotkey. Aqui nessa controladora a gente tem alguns elementos extras, como outros tipos de pads. Então você consegue ter um pad de efeito, vamos ligar ele aqui, onde você tem diferentes efeitos aqui nos pads, como atalhos. Pode deixar a sua apresentação bem interessante. Eu não vou explicar muito a fundo sobre eles, porque eles não se aplicam a todas as controladoras, mas para quem tem essa controladora aqui é interessante. Você tem esse efeito de pad, você tem pulo de batidas, então aqui você pula uma para trás ou uma para frente, aqui duas para trás, duas para frente, 4 para trás, 4 para frente, 8 para trás, 8 para frente. Você consegue fazer esses pulos de sessões na sua música. Você tem o sampler também, caso você tenha canais de áudio já colocados ali no sampler do seu record box, você consegue tocar eles aqui. Pode ser um snare, uma caixa de bateria, um prato, alguma coisa assim, e você consegue ir tocando aqui no meio da sua música. Fica bem bacana também para você experimentar. Com isso a gente cobre todos os efeitos aqui. A gente não falou sobre esse carinha aqui de baixo, porque esse cara é um cara que eu não utilizo tanto, mas caso seja do seu interesse, ele vai fazer a mesma função desses dois aqui,
só que você vai passar de uma música A para música B bem mais rápido. Esse cara é bom porque às vezes você está fazendo scratch, que seria você botar a mão aqui em cima do disco e fazer aquela parte mais focada, né, no hip hop, assim, aquele tipo de scratch que você vai puxando com o fader junto. Então você consegue fazer isso na sua apresentação. Eu gosto de deixar ele aqui no meio para não atrapalhar. E no mais, é isso. Se você usar microfone, você tem a parte do level do microfone aqui, mas a parte de DJ, que eu preciso que você treine bastante, é a parte de fazer a transição da música A para a música B e fazer toda essa regulagem do BPM, entender como funciona de transicionar uma música para outra, e com o tempo você vai conseguir mudar de estilos, você vai conseguir colocar acapelas já em cima de músicas prontas e ter muito mais liberdade na hora que você estiver tocando. A partir daqui é só melhorar a parte técnica, quanto mais você treina, melhor você fica, você consegue fazer experimentações com vocais, com músicas diferentes, passear entre gêneros, então aqui é tudo parte da prática. Com esse conhecimento, você já tem toda a base necessária para tocar as suas tracks. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem interesse em aprender produção musical, eu tenho um curso completo que te ensina do zero até o profissional como você pode fazer as suas músicas e não só terminar as tracks, como também deixar elas com cara profissional, com uma mix e master bacana, síntese sonora, teoria musical, tem tudo o que você pode imaginar dentro desse curso que é relacionado à produção musical. Então, eu vou estar deixando o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha também, além dos materiais para você conseguir acompanhar junto com esse vídeo aqui, né, as músicas. E no mais, é isso. Eu espero você no próximo vídeo com muito mais conteúdo. Muito obrigado por quem ficou até aqui e até a próxima. Valeu!